Como em toda nossa reunião, nós começamos com uma prece inicial e eu convido a todos para então elevarmos o nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor, Pai da vida, Pai de amor e de bondade, sê conosco nesta manhã, acompanhe-nos, serenando o nosso pensamento, tranquilizando o nosso coração, deixando-nos tranquilos e serenos, para bem recebermos as emanações do alto, para bem aprendermos as lições que nos serão transmitidas durante a palestra. Permita-nos, Senhor, que possamos aprimorar o nosso conhecimento, desenvolver as nossas potencialidades para evoluirmos cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será melancolia e sofrimento. Este tema foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 25 a 31. A palestra será apresentada pelo nosso querido Antônio Colado. Seja feliz, meu amigo. Queridos amigos, queridas amigas, que bom estarmos novamente aqui. E só posso pedir que o Mestre Jesus nos ilumine para que nós possamos estudar o tema de hoje, que quer queira que não, acredito que faça parte da vida de todo mundo, né? Quem aqui que não tem as suas tristezas, quem aqui que já não sentiu a melancolia por tudo aquilo que nós passamos, né? Então que a gente consiga entender e quiçá possamos superar esses problemas. Então vamos tentar fazer um estudo em conjunto, né? Mas antes de mais nada, vamos perguntar, todos sabem o que é melancolia, né? Acho que dificilmente aqui alguém não passou por ela, mas todo caso, fui buscar lá no dicionário o que seria. Melancolia é um estado de grande tristeza e desencantamento geral. Uma ausência total de ânimo. Viver na melancolia é como se a gente se enchesse de vazio e pode nos levar à depressão. Aí a gente pergunta, por que nós sentimos esse vazio que nos leva à melancolia? Nós não sentimos de vez em quando um vazio, nos perguntamos por que tudo isso que nós passamos? Por que será? Será porque nós não conseguimos encontrar prazer nas coisas que nós fazemos? Será que não seria porque a vida que nós temos hoje não é aquela que nós gostaríamos de ter? Ou será que nós não temos o que desejamos? Ou porque simplesmente, às vezes, nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser? Como que a gente tem os nossos sonhos? E quem aqui não sonha com a felicidade? Quem aqui não sonha com uma vida totalmente diferente? E pelo fato de nós ainda não conseguirmos, a tristeza vai tomando conta e vai entrando esse vazio. Nós vamos perdendo a esperança, nós vamos perdendo o sentido da vida. E às vezes até a gente começa a achar agradável a morte, o dia que a gente possa sair dessa vida, como se simplesmente com o apagar e acender das luzes, apagando-se nesse mundo e acendendo na outra, tudo ficaria diferente. Seria uma nova vida. E nós sabemos que não é isso. A nossa vida ela é uma continuidade que vai passando por estágio. Dia que estamos, dia não estamos. Ou seja, aqui estamos encarnados, depois desencarnados. Mas nós somos a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com os pensamentos. E o que a gente gostaria de ter ou de ser? O que a gente gostaria? Com certeza, ninguém aqui gostaria de ter infelicidade. Alguém gostaria de sofrer? O que nós gostaríamos é de ser felizes. Que a gente pudesse ter prazer em viver, prazer em levantar o dia, prazer em conviver com as pessoas, prazer em conviver com a família, com o nosso trabalho. Quem de nós não gostaríamos de ter tudo isso? Mas aí eu pergunto, todos nós queremos a felicidade plena? Sim. Nesse mundo de provas e expiações, poxa, poderíamos ser exceção. Aí perguntamos, e o que é a felicidade?
Cada um aqui acho que responderia de uma forma. Mas lá foi eu novamente procurar e vamos entender o que é felicidade, né? De acordo com o nosso dicionário, é a qualidade ou estado de ser feliz. É a satisfação, contentamento, bem-estar, estado de uma consciência plenamente satisfeita. Vou repetir. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Aí nós vamos entender que quando nós queremos alguma coisa e obtemos, não é com aquilo que nós conseguimos que nos dá felicidade, mas é o que a nossa consciência vai entender sobre aquilo. Se eu vou ser feliz com o que eu tenho ou não. Os senhores já viram filho de gente rica que pede um presente, o pai dá, mas não é da cor e não é do jeito que ele queria. Ou seja, ele teve um sonho realizado de uma certa forma, mas a consciência dele simplesmente não aceitou. E nós vamos ver que isso aí difere muito um do outro, tanto que nós vamos ter pessoas que têm as mesmas coisas, o mesmo tipo de vida. Um reclama porque a vida é difícil, o outro é feliz e agradece pelo que tem. Então nós vamos chegar à conclusão seguinte: para eu buscar alcançar a felicidade, existe um manual? Tem alguma coisa que me ensina? Seria um quebra-cabeça? Seria um jogo de montar, que eu vou montando pedaço a pedaço, termina, opa, achei a felicidade? Não. E aí nós começamos então a divagar. Felicidade, o que é? Eu ter aquilo que eu quero. Então nós começamos a sonhar com bens materiais, com as coisas sentimentais. Então, às vezes, eu estou triste porque não tenho o carro do ano, eu não tenho aquela TV colorida que eu vi na casa do meu vizinho, do jeito que eu queria, do tamanho que eu queria. Ou, às vezes, então, são sentimentos. Eu gostaria tanto que aquela determinada pessoa se apaixonasse, me amasse, para que eu fosse feliz com ela, construímos os nossos sonhos. Então, a gente vai construindo sonhos em busca de alguma coisa, só que muitas vezes a gente vê que simplesmente não é aquilo. Mesmo quando a gente atinge determinado sonho, olha, compramos o objeto que eu queria, compramos o carro que nós queríamos, ou conquistei aquela pessoa que eu tanto gostaria que vivesse comigo, só que o tempo vai cobrando as coisas e, de repente, os nossos sonhos que nós conseguimos, os objetos envelheceram, estão desatualizados. Aí, meu sonho muda de novo, deixei de ser feliz, eu tenho que alcançar alguma coisa que seja mais do momento. Ou então aquela pessoa com quem eu me apaixonei, com quem eu estou junto hoje, puxa, eu descobri que ela não era exatamente o que eu pensava que ela era. E nós já aprendemos que ninguém muda ninguém. Aí são o quê? As dificuldades da vida. Aí nós perguntamos, e como que nós então podemos encontrar essa felicidade e ser essa paz? Dentro da nossa doutrina, ela esclarece bastante que a felicidade nós vamos encontrar quando a gente entender a verdade e colocar a verdade dentro da gente. Que verdade é essa? A verdade que muitos e muitos mensageiros de Deus estiveram aqui. Que voltemos a 5.000 anos atrás, nós vamos encontrar um espírito amigo que esteve aqui para nos ensinar. E são pessoas que nasceram como nós, da mesma forma, carne e osso, mas que traziam informações diferentes. Informações que a gente não conseguia tatear, que os nossos olhos não conseguiam enxergar, mas que a nossa mente percebia que tinha algo, porque ele falava de uma continuidade da vida. Nós não somos simplesmente este ser de carne e osso que vai se esfalecer daqui a algum tempo. Nós temos muito mais coisas. E quando a gente então fala em infelicidade, nós temos que fazer realmente, parar e pensar e fazer uma análise. Pensar o que nós somos. Homens integrais, que nós não somos simplesmente isso. Se a gente parar para pensar, nós somos corpo, mas nós somos alma.
Nós mal conhecemos qual é a nossa constituição. Pararam para pensar o que nós somos realmente, do que nós somos constituídos? Nós temos um corpo que logo, logo ele vai simplesmente se desmanchando, se deteriorando, mas em compensação, a mente fica intacta. Como que nós explicamos do que nós somos formados? E é justamente quando nós começamos a entender as nossas essências que nós precisamos começar a entender como buscar a felicidade. Aí nós vamos dizer o seguinte: mas não é justo. Quando eu vou buscar a verdade nada mais é do que são as leis divinas que eu tenho que viver de acordo com ela. Mas e se eu não quero viver de acordo com ela? E se eu quero viver de uma forma diferente para ser feliz? Deus é ditador? Ele simplesmente, para que eu seja feliz, eu sou obrigado a cumprir as leis que ele fez? Eu tenho que corrigir meus vícios? Mas e se eu sou feliz com os meus vícios? Eu tenho que amar o próximo? E se eu não quero amar o próximo? Então Deus é injusto? E nós cobramos de Deus. Mas tem uma coisa: Deus não obriga ninguém a ser feliz de acordo com as suas leis. Ele nos deu algo que é a liberdade de pensar, de escolher. Nós podemos fazer o que nós queremos. Se você quer simplesmente se utilizar da bebida, se utilizar da droga para ser feliz, você pode fazer. Se você não quer viver de acordo com as suas leis, você quer aproveitar a vida em todos os sentidos possíveis para ser feliz, ok, seja feliz, Deus não te proíbe nada. Nós não somos obrigados a cumprir aquelas leis que Deus nos deu. Nós podemos ser felizes da forma que nós queremos. Então nós podemos viver de qualquer forma, esquecer que existem essas leis e a gente fazer as nossas próprias. Deus permite? Sim, Ele permite, Ele não está obrigando nada. Só que tem um detalhe. Ele sabe o que é ser feliz. Façamos um comparativo bastante simples, muito aquém de Deus. Pensemos nós, como os pais ou como os filhos, que nós somos ambos, né? Muitos de nós. Quando o nosso filhote fica doente, com febre, a gente não corre, não se preocupa, não procura dar para ele as medicações, o recolhe, proíbe de determinadas coisas para preservar, para que ele volte à saúde, e a gente não luta até que ele tenha a sua saúde. Não é assim que os pais agem. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Talvez essas dificuldades que nós passamos na vida seja justamente o necessário que nós precisamos. E Deus, Ele tem uma bondade enorme e nos deixa escolher, para que a gente seja feliz. Então nós podemos fazer tudo o que nós queremos? Sim. E nós seremos felizes? Não sei. Será que nós seremos felizes se a gente conseguir tudo? Veja, quantas pessoas que buscam a alegria dentro do prazer, dentro das bebidas? Pode. Posso beber quanto quiser, posso ser feliz. Ou posso utilizar as substâncias, as drogas, que eu saio desse mundo, crio um mundo imaginário para mim, eu me sinto bem, que, aliás, se vício fosse ruim, ninguém seria viciado, não é verdade? Mas tem um detalhe, tudo isso que nós escolhemos em prazer, ele acaba nos cobrando um preço alto. É um agiota que nós colocamos na nossa vida. A pessoa que utiliza-se da bebida, ou se utiliza da droga, ela dá o efeito durante um curto espaço de tempo. Logo, eu preciso de mais. E, de repente, a felicidade se colocou dentro daquilo e você não consegue enxergar mais nada. É o agiota que está cobrando de nós. E não é só nisso, na sexualidade, as pessoas que nós encontramos que têm o vício e o prazer simplesmente de uma sexualidade exacerbada,
Ele está sempre procurando, sempre mais, porque ele não consegue transformar aquilo numa felicidade plena. E assim nós podemos dizer dos vários prazeres que nós buscamos. Até dentro da mesa farta, que nós nos alimentamos indevidamente e depois nos sentimos mal. Mas novamente no dia seguinte estamos de novo, e o preço que ela vem cobrando é aquele agiota que ele te dá, mas ele quer cada vez mais. Então muitas vezes a gente simplesmente falseia os nossos sonhos achando que é a felicidade que nós estamos encontrando. E Deus é um Pai Criador muito compassivo, né? Assim como nós que amamos os nossos filhos, Ele sabe o que é felicidade para nós. Quantas vezes nós podemos lembrar que nós como filhos, ou nós como os pais, quando os filhos tomam uma decisão, ou de adquirir alguma coisa, ou de tomar uma decisão na sua vida, por exemplo, de ficar com alguém, ou qualquer coisa que o faça, às vezes os pais aconselham, não faça isso, porque não vai dar certo, você não está vendo direito. Mas os filhos, como sempre pensam, meus pais estão defasados, a vida mudou, eles não perceberam que o mundo é diferente, eles não sabem o que fazem. E quase sempre no futuro nós vamos ouvir, ah, se eu tivesse ouvido o que eles me alertaram. Não é verdade? Mesmo nós, quando tomamos decisões acertadas, quando nós analisamos o que vamos fazer, a gente pensa, a gente estuda para tomar determinadas decisões na vida, conscientes que é a decisão correta. Passa-se o tempo e às vezes o que acontece? Ah, se eu não tivesse feito isso. Então a gente percebe que existe uma consciência que sabe o que é real. Assim como nossos velhos pais muitas vezes nos alertam sobre determinadas coisas, porque a experiência da vida lhes deu essa faculdade de nos ensinar, imagina Deus. E nós não podemos perguntar, será que Deus existe? É impossível hoje, com tudo aquilo que nós conhecemos de ciência e de tudo mais, a gente duvidar da existência de um Criador. Pela sua perfeição, não há como a gente duvidar. Então, que a gente faça uma reflexão um pouco mais completa. Que muitas vezes nós nos revoltamos, principalmente quando nós entramos nessa tristeza, na melancolia, nós começamos a questionar. Por que que Deus colocou isso na minha vida? Por que que eu tenho tantas dificuldades quando eu olho ao lado, eu vejo pessoas que obtêm tantas coisas que eu desejaria de ter? Onde que está a bondade desse Pai que não distribui igualmente as coisas boas que nós poderíamos ter? Às vezes nós até achamos que as pessoas que nos fazem mal, que as pessoas que nos prejudicam e ao qual nós temos dificuldade de conviver, é o mal que Deus colocou na nossa vida para a gente aprender. Não foi Ele, fomos nós. Talvez, nessa mesma encarnação, a gente se aproximou das pessoas que depois nós vimos que elas não são exatamente como nós gostaríamos que fosse. E hoje eu sofro por isso, decisão nossa. Ou talvez é o passado que vem nos cobrando. Essas pessoas talvez sejam aquelas a quem nós traímos, a quem nós desviamos do bom caminho, a quem nós roubamos, a quem nós matamos. E é a oportunidade que nós temos de rever o nosso passado. Quando nós nos dedicamos aos prazeres, e não é possível, Deus não pede para a gente deixar de fazer alguma coisa. Ele pede. Não faça isso, não faça aquilo. Ele não pede. Mas quando nós começamos a viver uma vida simplesmente de prazeres, nós vamos vivendo. Nós encontramos um monte de pessoas que antes nós chamávamos de playboy,
outros nomes que aproveitam a vida, sexualidade, bebida, uso de drogas, ele tem de tudo. Só que chega uma certa hora que tudo cansa na vida. Ele olha para trás. E quando nós olhamos para trás, que nós tivemos uma vida só de prazeres, nós vamos perceber que em nossos astros nós deixamos mágoas. Nós fizemos pessoas chorarem. Nós destruímos sonhos. Porque ninguém consegue ter prazer total simplesmente sozinho. Sempre nós vamos utilizar alguém. E quando nós olhamos o rastro que nós deixamos de destruição, é que vem cair em nós o remorso, o pensar o que eu fiz da minha vida. Porque tudo que nós fazemos vai trazer uma consequência para nós. Então, portanto, a gente precisa, quando chega essa melancolia na nossa vida, essa tristeza, que a gente procure a combater. Porque a vida que nós temos hoje, difícil, não é que Deus está nos castigando, fomos nós que escolhemos, é reflexo. Não existe má colheita se não houver o mau plantio. Nada no mundo vai fazer com que a gente sofra por aquilo que nós não devemos. Não existe isso. E podem ter certeza que são as nossas escolhas. E quando a gente passa a entender, não estou dizendo, gente, que sofrer é bom. Não estou dizendo que carregar as cruzes e buscar cruzes para carregar, para derrubar-nos, que vai nos fazer bem. Nós temos o direito já de buscar a felicidade possível em nossa vida. É isso que Deus quer. O que nos pede é o entendimento. A gente ter forças para passar pelas dificuldades, pois são os caminhos que nós construímos. Lembra que quando nós olhamos para trás, a gente vê as destruições que nós fizemos, que estão lá em nossos astros? E não existe uma outra forma da gente buscar a felicidade se a gente não reconstituir aquilo que nós destruímos. E é por isso que nós precisamos parar e pensar realmente o que é felicidade. Nós somos seres integrais. Nós temos uma vida eterna pela frente. E nós acabamos simplesmente fazendo o nosso parâmetro num único pedacinho, um único dia de nossa eternidade, como se esta fosse toda a vida que nós teríamos. E, na verdade, é simplesmente uma passagem, um aprendizado que nós estamos tendo. E uma das coisas que não é só buscar a força para passar, através da oração, enxergar que cada ser humano é nosso irmão perante Deus. Por mais que a pessoa cometa crimes, por mais que a pessoa seja errada, existe ali uma criatura que foi criada por Deus, que é nosso irmão. A gente nunca pode esquecer que o próprio Jesus, quando ele esteve se despedindo do planeta Terra como ser humano, ele procurou se despedir entre dois criminosos, porque também eram irmãos deles. Então que a gente consiga, sim, passar, apesar das dores que nós temos, por isso que é um mundo de provas e expiações, mas que elas são necessárias para nos despertar. Aliás, a gente, desde criança na escola, sempre a gente aprendeu algumas historiazinhas, uns contos, né? Que nos contam, mas sempre no intuito de que a gente aprenda alguma coisa até um fim filosófico. E tem um conto, que é do irmão X, que foi psicografado pelo nosso Chico, né? Que ele disse uma conta o seguinte, disse que estava Jesus conversando lá com os apóstolos, esclarecendo para eles que o evangelho que ele trazia, as boas novas, as leis divinas, era justamente o meio que ia fazer com que a gente buscasse a felicidade, a paz. Que quando nós conseguíssemos viver o evangelho dentro de nós, e as pessoas também, que a gente teria um planeta de paz, de luz, de conforto, de amizade, que a felicidade estaria de acordo com a pregação do evangelho,
com disseminar essas sementes do Evangelho para que todos nós pudéssemos entender e convivermos dessa forma. E aquilo que ele explicava, deixar os apóstolos empolgados, a beleza que é a gente viver o Evangelho, essa verdade, que é justamente ali que nós vamos encontrar a felicidade. E Pedro, como sempre, ele era muito decidido, ele gostaria de viver aquilo, e ele falou: Senhor, se as pessoas pudessem vir em grande quantidade, entender e disseminar essas sementes para que se esparramasse pelo mundo, como que seria maravilhoso. Mas o mundo é tão difícil, as pessoas estão doentes, estão acamadas, sem forças, como que elas podem vir até aqui e tentar ajudar a disseminar as sementes do Evangelho? Senhor, sabe o que o Senhor poderia fazer? Cure as pessoas. Tire elas da cama, dê-lhes saúde, dê-lhes bem-estar. Que aí elas vão ver que elas são interessantes, que elas são amadas por Deus e vão vir aqui participar dessa comunhão para que a gente possa esparramar o Evangelho. E aí os outros apóstolos começaram a provar que ideia maravilhosa, que beleza. Todos felizes vão vir aqui e nós vamos poder fazer com que o Evangelho tome conta do mundo. E o rabino, humildemente, vendo toda aquela empolgação, e sempre no sentido de ensinar, assentiu que sim. E dentro daquele vilarejo em que lá convivia, que eles estavam convivendo, naquela noite Jesus, com toda a sua força, com toda a sua energia poderosa, esparramou a bênção entre as pessoas da comunidade. E no dia seguinte, cerca de 100 pessoas levantaram animadas, levantaram da cama, não estavam mais doentes, energizadas, felizes por estarem completamente saudáveis, e correram até onde estava o rabino e os apóstolos, dizendo: olha, nós estamos bem, graças a Deus. E aí os apóstolos falaram: acertamos a nossa decisão, viu, mestre, como eles vieram? E convidaram: vamos entrar, porque o mestre vai nos ensinar tantas coisas do Evangelho. Mas aí as pessoas começaram a se esquivar. Mas agora que eu estou bem, eu preciso visitar a minha família, que faz tempo que eu não vejo, e mostrar para eles que eu estou bem. Outro: olha, eu deixei algumas coisas inacabadas porque eu estava doente, mas agora que eu estou bem, preciso ir lá terminar, então não tenho tempo. E um a um daquelas 100 pessoas, não ficou mais ninguém, só ficou Jesus e os apóstolos. Ou seja, o que nós entendemos? Que nós ainda estamos em uma fase que nós precisamos da dor e do sofrimento para nos despertar realmente para a realidade. Nós mesmos podemos dizer, quando tudo está bem na nossa vida, pouco tempo nós achamos para vir buscar uma palavra para aprender. Nós não conseguimos, às vezes, olhar, até porque, quando nós estamos atrás dos prazeres, nós somos egoístas. Nós não analisamos as pessoas que estão à nossa volta. Nós não vemos como seres necessitados, como nós, seres humanos como nós. E é justamente através da dor em que nós conseguimos despertar as nossas necessidades. Portanto, gente, vamos aprender não a sofrer, mas aceitar as dificuldades que nós passamos, porque é justamente aquilo que nós precisamos e que nós pedimos. E não é só o fato de se resignar. Vai adiante. Procure ajudar aqueles que são menos que você. Procure estender a mão para quem é necessitado. Muitas vezes não é a gente, nós temos a mania de achar tudo temos que resgatar. Se eu atirei uma primeira pedra, eu tenho que receber a pedrada. Se eu machuquei alguém, eu tenho que ser machucado. Se eu bati, tenho que apanhar. Não é assim que as coisas funcionam. Deus, Ele é amor e bondade, as suas leis são maleáveis. E tem um velho ditado que diz que um pouco de amor cobre uma montanha de pecados. O que Ele quer não é que a gente sofra, mas que a gente aprenda, que a gente vá em frente. Portanto, mãos à obra. E eu gostaria de terminar essa nossa conversa de hoje, se vocês permitem, com uma leitura de André Luiz.
André Luiz nos convida à reflexão profunda quando diz: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Um exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom, gente. Tá? Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Graças a Deus, nós temos essa nossa casa bendita. Preste um favor, especialmente aquele favor que você estava adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores do que as suas. Guarde a convicção que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas na aquisição de experiência, e que a vida concorda com pausas de refazimento das nossas forças, mas não acomoda com a inércia em momento algum. Não devemos parar. Assim, vai ficando cada vez mais claro quando Jesus nos aconselha: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Muito obrigado, gente, pela companhia. Agradecemos a presença de todos, desejamos um excelente domingo e uma excelente semana, aguardando a nova visita nas nossas próximas reuniões. Que sigam todos em paz. Muito obrigado.